Paz do Senhor, queridos. Amém. Cadê os encontristas que estiveram conosco o final de semana todo? Vamos levantar as mãos? Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. O encontro é... Ih, tremeu muito não. O encontro é... Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção. Queridos, nós tivemos um final de semana maravilhoso. A bênção do Senhor, a glória do Senhor, a cura do Senhor. Que presença maravilhosa de Deus nesse lugar. O Senhor nos abençoou, nos presenteou com tudo que é dele. Céus na terra. Foi assim ou não foi, encontristas? Amém? Amém. Amém. Uma bênção do Senhor. Para você ficar com gostinho aí, você que não conseguiu vir dessa vez, numa próxima oportunidade, você não pode perder a oportunidade de estar conosco. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 24. Outro dia eu iniciei o culto com esse salmo. Ele é tão poderoso. Toda a palavra do Senhor é poderosa, amém? Mas nós vamos ler esse salmo tão abençoado, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu quero repetir esse versículo, volta lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Você pode levantar as suas mãos e a sua voz e declarar junto comigo: para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É esse Deus, aleluia! Aleluia! Oh. Vamos louvar o nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração. Receba, Senhor! As palmas são para ti, Jesus!
Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és o dono das nossas vidas, Jesus. Tu és o dono, Jesus, de tudo, Pai. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, Pai. Pai, essa igreja é sua, essa casa é sua. Toma o Teu lugar, Jesus, como cabeça, Pai, das nossas vidas, dessa igreja, desse ministério. Em nome de Jesus, em todo o tempo, Pai, colocamos cada família diante do Senhor. É tudo seu, Senhor, é tudo para Ti, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, Veio para nos resgatar, Senhor. veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, Declare bem alto, nada vai, Senhor. nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo, santo, Oh, adorado, exaltado, Jesus. a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vai. glória. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Ele vive. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei, o nosso Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
imaginava que era lindo assim, que era lindo o nosso assim. noivo Jesus, Meu noivo esperado. Nós abrimos o nosso coração, o nosso coração, Jesus. Pode morar abrimos aqui. pra Ti, Jesus. Pode morar aqui. Oh! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata! Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu sinto tanta saudade de ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Jesus. Tu és o nosso noivo, Jesus. Tu és o nosso noivo, Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um momento aí no seu lugar. Há uma presença gloriosa do Senhor neste lugar. Há uma presença palpável do Senhor neste lugar. Uma presença que nos abraça. Uma presença que nos envolve, Deus. Uma presença gloriosa, Pai. Uma presença, Pai. Nós queremos sair daqui cheios da Tua presença. Pai, vá passeando por cada cadeira, Senhor. Vai nos esvaziando de nós, Pai. E vai
a sua presença. Encha vidas, Pai. Encha vidas, Pai. Encha vidas, Pai. Encha casas, Pai. Encha casas, Pai. Encha casas, Pai. Encha famílias, Pai. Encha famílias, Pai. Encha famílias, Pai. Encha, Senhor. Encha do seu amor. Encha da sua unção. Encha do seu perdão. Encha, Senhor, do seu consolo. Oh, encha, Jesus. Santo, Santo. Recebemos, Jesus, e te entregamos, Pai. Oh, Santo. Colocamos nossas vidas diante de Ti, Jesus. Entregamos tudo que nós somos, Pai. Tudo que nós temos, Jesus, diante de Ti. Tudo que nós viermos a ser diante de Ti. Pai, que seja estabelecida a Sua vontade nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos dias, em todo o tempo, em nome de Jesus. Entregamos o nosso louvor, Jesus, a nossa adoração a Ti, Pai, ao único digno de receber, o Senhor Jesus, maravilhoso, exaltado e adorado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entregamos, Jesus, dízimos e ofertas na sua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada vida que está aqui conosco, Pai, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, amém? Que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, Paz do Senhor, queridos, amém? As crianças, vamos separar as crianças, assim vai sobrar vaga para você sentar. De 1 a 8 aqui, de 1 a 7, de 8 a 11 lá atrás, por favor. De 1 a 7 aqui na frente, temos um culto abençoado. De 8 a 11 lá atrás. Sobraram algumas cadeiras, você que está em pé, se você quiser sentar, querido. Queridos, viemos de um final de semana incrível, tremendo. Um agir de Deus, um encontro maravilhoso. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, é isso que o salmista diz, amém? Deixa eu esperar as crianças. Vamos já aproveitar e orar, estenda sua mão. Pai, colocamos todas as nossas crianças, essa geração eleita e escolhida e especial, com propósitos, nossos filhos, Pai, diante do Teu altar, que a Tua palavra seja o norte para cada um deles, que eles aprendam, que eles cultuem, que eles deem honra, glória ao único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ser com cada professor, com cada criança, com cada família, os abençoamos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?
Eu quero fazer algo muito especial nessa noite, para nós darmos sequência, que nós temos muita coisa. Eu queria chamar o apóstolo Mauri e a apóstola Márcia aqui. Na verdade, queria chamar todos os nossos pastores. Pastor Léo, pastora Cris, pastor Alexandre, pastor Lucas, pastor Luciana. Os nossos pastores, subam aqui por favor. E queria chamar o Jefferson e a Elaine. Dei um susto neles hoje, queridos. Há um tempo eu tenho orado, eu estava em Barretos, e Deus me confirmou algumas coisas, e é com muita alegria, com muita honra, com muito temor, tremor, que eu anuncio diante de vocês e para vocês que nós ungiremos Jefferson e Elaine como presbíteros da nossa igreja. Aleluia. E eu quero dar toda a honra, primeiro ao nosso Deus e segundo ao nosso apóstolo que conduzirá isso em nome de Jesus. Aleluia. Casal bonito, vem mais perto aqui. Primeiro eu quero cumprimentá-los, parabenizá-los, porque vocês passaram no crivo do pastor Murilo. Ele é exigente, não é qualquer um não que anda com ele. Ele escolhe com zelo, com cuidado, com responsabilidade. E quando ele escolhe vocês, eu tenho a certeza absoluta que vocês já exercem a função. E a minha afirmação é comprovada pelas próprias palmas do povo que aplaudiram, que ama vocês. Então está tudo certo. Apenas nós vamos formalizar aquilo que já existe. E quero lembrá-los que presbítero e pastor têm diferenças assim, quase inexpressivas. Então quero registrar nossa felicidade, a nossa alegria. E quero lembrar aos senhores que o mundo carece de liderança. Nós precisamos de apóstolos, de mestres, de profetas, evangelistas, pastores. E quem sabe, próxima vez seja você. Que bom, eu contei 32 amém. Então, Murilo, a igreja vai crescer muito. Amados, este momento, ele é precioso. Quero lembrar aos senhores que esse óleo da unção representa um selo, uma autoridade. Vamos lembrar que Deus, quando escolheu o primeiro rei de Israel, Saul, falou para o profeta Samuel para derramar o óleo da unção sobre ele. A mesma coisa foi com Davi. Então, essa representação do óleo da unção não é bem uma representação, é realmente um selo do Espírito Santo. E quando isso acontece, há um reconhecimento no reino espiritual dessa verdade, dessa importância. E quero lembrar que vocês são coparticipantes disso. Daqui a pouco você vai estender a mão e vai abençoar, e vai ser uma bênção. E logicamente eu imagino que vocês que são amigos, que amam esse casal, vão querer dar um abraço nele. E se você fizer isso, vai virar uma bagunça aqui. Então vamos deixar para o final. Senão o pastor Léo vai ficar bravo com a gente, porque ele tem uma palavra e a gente pode tirar um pouquinho a logística do culto. Então o abraço fica para o final. Pode ser? Amém? Muito bem. Tem uma toalha aí? Vocês conseguem ajudar aqui? Eu queria que vocês ficassem fazendo uma rodinha aqui pertinho da gente. Murilo, você derrama óleo. Amado, estenda a tua mão para cá. O pastor Murilo vai derramar o óleo da unção. Ele é o pastor dessa igreja. Ele é a maior autoridade aqui. E nós vamos dar esse privilégio para ele. E você vai concordar conosco. Eu vou fazer uma oração, a apóstola Márcia vai fazer uma outra, e você uma outra, e oração não quer demais. Senhor Deus e Pai, é o óleo da unção, Senhor Deus, derramado sobre o teu filho, e na autoridade que o Senhor nos concede, Senhor,
nós declaramos o Jefferson oficialmente como presbítero dessa igreja e pedimos a tua bênção, a tua direção, sabedoria dos céus, que ele tenha, Senhor Deus, a autoridade, conforme diz a tua palavra, para curar enfermos, para expelir demônios, para levantar mortos, para fazer obras sobrenaturais, porque a tua palavra diz que esses sinais acompanham os que creem. O Jefferson crê e nós o abençoamos, ungimos com óleo e declaramos presbítero nessa casa do Senhor, da qual teu filho é o pastor, Senhor. Da mesma forma, Senhor Deus, nós abençoamos a vida da Elaine, declaramos, Senhor Deus, a unção que vem dos céus e que quebra o jugo sobre a vida dela, de tal forma, Senhor Deus, que haja um reconhecimento no reino espiritual. E a ti, Satanás, nem chegue perto desse casal. Muito longe, na autoridade do Rei dos Reis, Senhor Jesus, cancelamos qualquer estratégia e pedimos, Senhor, que os teus anjos, o teu Santo Espírito estejam sobre eles, de tal forma, Senhor, que eles celebrem a tua grandeza, anunciem as boas novas e muitas vidas sejam salvas, abençoadas através desse casal, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse casal, Deus. Nós declaramos que eles são teus e que teu Espírito está sobre eles. Nós profetizamos, Deus, uma vida longa, saúde, a bênção do Senhor sobre eles e a sabedoria sobrenatural para pregar a tua palavra, para fazer a tua obra com alegria, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a descendência deles. Família abençoada, em nome de Jesus. Toda a família e os descendentes serão grandemente abençoados e receberão essa bênção também, em nome de Jesus. Pai, nós já agradecemos, porque o Senhor fará grandes coisas e usarão com sabedoria dentro da palavra, no ministério, no ensino, Pai, para curas e libertações poderosas. Em nome de Jesus, como igreja, como presbitério, estão abençoados e recebam a unção que quebra o jugo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Deus é bom. Momentos incríveis nós temos vivido. Deixa eu fazer outra coisa. Aos encontristas, quem tem a coragem de vir testemunhar 2 minutos tudo aquilo que Deus fez nesses dias, vem aqui correndo. Eu já achei que fosse o Fernando, rapaz, já. A paz, graça e paz e alegria. Eu não ia falar, que no batismo eu falei, né? Daí eu pensei, disse, não vou. Mas eu cheguei em casa e já recebi um milagre. Glória a Deus. A minha irmã tem um esposo, né? E é padrasto da minha sobrinha. Eles estavam se dando muito mal. Meu cunhado jogando comida fora para não dar para ela, dizendo que não, do meu dinheiro ela não vai comer. Estava feio o negócio. Aí a gente tem orado, eu tenho pregado muita palavra já para meus irmãos, para minha família, né? Aí chego em casa, fui deitar, descansar um pouco, digo, nem vou olhar o celular, não vou mexer. Aí tirei um cochilo, começou aquele pim-pim no meu telefone, daí eu disse, vou ter que olhar, né?
a minha irmã, mandando fotos que estavam no shopping. Nossa, a alegria daquela menina, a alegria daquele homem, daquela família, minha irmã dizendo que não acreditava, e eu disse, é um milagre. Ela disse, Maria, agora eu acredito. Então, através da gente vai acontecendo tanta coisa, que o batismo já foi assim, para mim, tanta coisa já tem acontecido. Eu disse, só o batismo já está ótimo. Ai, mas esse encontro é sobrenatural, é muito mais que tremendo. E daí eu disse, eu tenho que falar, porque todo mundo tem que conhecer, tem que vir, eu estou aqui para dizer, venham, né? Porque tivemos quantos dessa vez? 70, vai ter 300 no próximo, em nome de Jesus, glória a Deus. E a última coisa que eu quero falar, que nós aprendemos uma palavra aqui, e o amor da Yamir, pastor, é ágape. Ágape! Vocês venham no encontro que vocês vão entender. Vocês vão aprender o que é o amor ágape. Mais alguém, querido? Rapidão, porque senão o pastor Léo me bate. Mais alguém gostaria de vir falar? Coragem aí, vai, gente. Todo mundo fica tímido, né, no meio de gente, né? É difícil pegar o microfone, né? Boa noite. Eu tive no encontro também, mas o que eu queria falar assim é dessa família, sabe? A família do seu Mauri, da dona Márcia, e os filhos que eles têm, que é impressionante assim como eles são especiais. Eles, os 3, e as noras maravilhosas, vocês são muito queridas por nós. E eu estava distante da igreja, tá? E esse encontro foi muito especial para mim, tá? Em nome de Jesus, que eu permaneça, sabe? Que eu fique sempre aqui. E eu amo essa família. Amém. Eu vou parar por aqui mesmo, que nós já choramos tanto esse final de semana, queridos. Todo mundo desidratado. Mas deixa eu te falar algo. Há alguns anos lá atrás, essa família simplesmente resolveu falar sim para as coisas de Deus. Não é que essa família é melhor que a sua. Não é que nós somos mais especiais que você. Nós só resolvemos falar sim para aquilo que Deus quer, talvez um pouco antes de você. Mas por que eu estou te falando isso? Porque isso tudo está disponível para você e para sua casa. É só você querer, é só você seguir, é só você abrir, porque Deus tem muito mais para você. Amém? Vem cá, pastor Léo. Estenda sua mão, vamos orar e abençoar a vida do pastor Léo. Não é sempre que ele está conosco. Nós vamos ouvir uma palavra dos céus. Senhor, obrigado, Pai, pela vida de cada encontrista, por cada um que está aqui, por esse tempo precioso, pelo louvor, Pai, pela vida do Jefferson, da Elaine, ungidos, em especial agora, Pai, pela vida do pastor Léo, que a unção, Pai, que a unção, que a presença, Pai, que o doce fluir do Teu Espírito, Pai, jorre através da vida do Léo, sobre as nossas vidas, que os nossos corações estejam abertos, e que o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós, em nome de Jesus. O abençoamos para a glória do Teu nome. Amém. Boa noite, amados. Obrigado pelos 5 boa noite que me responderam. Boa noite, igreja. Boa noite.
Ó, os outros estão aí também. Olha que benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara, que dias incríveis nós tivemos aqui. E meu coração está exultante mesmo, assim. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, sabe? E escuta, não é preciosismo não. Eu estou acostumado a pregar para bastante gente, eu prego direto. E o meu coração está assim, ó, parece que saindo pela boca, porque eu sinto uma presença gloriosa de Deus neste lugar. E eu sei que Deus tem um cuidado especial com a vida de vocês. Eu vou dar um breve testemunho meu nesse encontro. Eu ministrei a primeira palavra. Gente, desculpa, desde já porque eu choro muito, então vocês não... Eu ministrei a primeira palavra. Ministrei também durante o encontro. Hoje de manhã também dei uma palavra. E eu sabia que eu estava escalado para ministrar hoje à noite. E qual que é o desejo de um pregador? É saber aquilo que está no coração de Deus. Eu quero passar uma mensagem para a igreja, aquilo que está no coração de Deus, né? E eu vim orando e falei assim: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu pregue para a tua igreja? Né? Qual que é a mensagem? Eu não quero trazer uma mensagem bonita, que eu domino, que eu sei tudo dessa mensagem para me vangloriar na frente de vocês. Eu passei dessa fase, graças a Deus. Eu quero trazer algo que está no coração de Deus para impactar o coração de vocês. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue, que eu ministre para a tua igreja? E hoje de manhã, eu estava pensando em trazer uma outra palavra, uma outra mensagem. E hoje de manhã me veio a palavra na mente sobre pertencimento. Veio essa palavra no meu coração, pertencimento. Eu falei assim: Deus, mas eu vou pregar sobre pertencimento, será que é do Senhor mesmo? E aí teve um momento aqui no encontro que foi aberto para testemunho. A Naira está aí? Faz assim, Naira, para o povo te ver. A Naira chegou e deu o testemunho dela. Não sei se você lembra, você falou assim, ó: eu me senti pertencente. Esse sentimento de pertencimento entrou dentro do meu coração. Você lembra que você falou isso? Eu falei assim: nossa, Deus, poxa, é isso que eu tenho que falar hoje à noite. Então, querido, eu estou muito tranquilo com relação ao direcionamento de Deus, porque eu recebi uma testificação, eu sei que é Deus que está direcionando isso. Então eu queria pedir em nome de Jesus, que você tirasse as barreiras, os pés atrás, né? Todo mundo fica às vezes com um pezinho atrás. Deixa Deus falar com você nessa noite. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos mais uma vez. Papai amado, eu não dou conta de pregar sem o Senhor, Deus. Por isso venha com a tua glória, venha com a tua santa presença e o teu doce Espírito Santo que nos convence. Que o Senhor possa amolecer cada coração e nos inundar da tua presença, porque a tua presença, Deus, é o nosso maior tesouro. A tua presença, a tua vontade é o que nós mais desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque em Gênesis capítulo 50, por favor, versículo 22. Oh Deus, dá uns guardanapinhos para mim aí, fazendo favor. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos.
Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha para mim, quero que você entenda a história. Deus chamou Abraão, mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, e para a terra que ele ia mostrar. Abraão foi para Canaã, habitou ali. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve toda a sua história, casou com Rebeca, teve 2 filhos, Esaú, Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles era José. José teve sonhos, alguns sonhos proféticos, que os feixes, ele tinha uns feixes de trigo, e os feixes dos seus irmãos se dobravam perante ele, e o feixe da lua e do sol se encurvavam para ele. Enfim, os irmãos ficaram com muito ciúme de José, quiseram matá-lo, colocaram numa cisterna para que ele morresse. Falaram para o pai que ele tinha sido atacado por leões, por feras, e tiveram ele como morto. Mas para lucrar, em vez de matar o irmão, para lucrar com a morte do irmão, venderam ele como escravo para uns mercadantes, para uns viajantes. E esses viajantes levaram ele para o Egito. Ele foi para o Egito e ficou lá na terra do Egito durante toda a sua vida. Ele tinha 17 anos quando ele chegou no Egito. Ele chegou como escravo. Ele trabalhou numa casa de um cara chamado Potifar. Ele foi injustamente acusado de assédio sexual para a mulher do Potifar. E por causa disso ele foi preso. E ele ficou na cadeia, preso, injustamente, lá no Egito. E ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, e enfim, interpretou o sonho do faraó. Faraó, vendo a interpretação do sonho, colocou ele como governador do Egito. José se tornou o governador do Egito. Presta atenção. Qual era a lembrança que José tinha da sua terra natal, de Canaã? Talvez momentos terríveis. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos, quiseram matá-lo, foi jogado numa cisterna, foi tido como morto, gozavam nele, tiravam sarro, o tal sonhador. Essa era a lembrança que ele tinha da terra de Canaã. Ele foi totalmente injustiçado lá na terra de Canaã, mas ele foi para o Egito, sofreu sim, passou momentos difíceis, mas escute, ele se tornou governador do Egito, talvez ali com seus 25 anos, 27 anos, nós não sabemos a data exata, mas ele se tornou governador do Egito. E o rei, o faraó, falou: somente eu estarei acima de você. Você vai ser a pessoa mais importante de toda a terra do Egito. E o Egito naquela época era a potência mundial. Era como se fosse a nação mais influente, mais poderosa do mundo hoje. Era o Egito naquela época. Então presta atenção quem foi José no Egito. A grandeza que ele se tornou. Ele teve mulheres, ele teve o melhor da terra do Egito, o melhor da comida, as melhores áreas para suas residências, para os seus bens. E foi todo um plano estratégico de Deus. Por quê? Houve uma fome muito grande sobre o planeta Terra. E aí, a interpretação do sonho de Faraó era que haveria 7 anos de fome. Mas antes haveria 7 anos de muita abundância, de muita fartura. E José se tornou governador do Egito, e ele acumulou, ele guardou mantimento para esses 7 anos de fome. Então, quando todo o resto do mundo estava passando por necessidades, o Egito tinha mantimento, porque José estava governando o Egito, e era um homem dirigido por Deus. E através da vida de José,
toda a família de Israel, todo aquele povo, pôde sobreviver e foi sustentado. Enfim, eles vieram para o Egito e Faraó deu terras para ele. O melhor do Egito, o Faraó deu para a família de José. E aquele povo prosperou muito. Prosperou. E as gerações vieram vindo. As gerações foram subindo. Agora, ele viveu 110 anos. Ou seja, ele chegou com 17. Se viveu 110, ele permaneceu 93 anos no Egito, com toda a honraria, comendo do melhor daquela terra, sendo o segundo homem mais importante do Egito. No entanto, presta bastante atenção, mesmo tendo lembranças terríveis lá de Canaã, mesmo sendo muito honrado no Egito, no entanto, ele sabia o povo a quem ele pertencia. Ele fez jurar os filhos de Israel, falando o seguinte: quando Deus levá-los de volta para a terra de Canaã, vocês vão levar os meus ossos. Eu quero que os meus ossos sejam enterrados lá na terra de Canaã. Você tem noção da noção de pertencimento que esse homem tinha? Ele sabia a sua raiz, ele sabia o povo, a tribo da qual ele pertencia. Posso ouvir um amém? Vou te dar um outro exemplo. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo 2, 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha para mim, ele fez algo terrível. Moisés matou um egípcio. Agora eu quero que você entenda o cenário. Moisés, ele nasceu numa época em que o faraó mandou matar todas as crianças. Mandou matar todas as crianças, todos os homens. E a mãe dele e a irmã colocaram ele no cestinho lá no Rio Nilo, e ele foi encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó pegou aquela criança e adotou Moisés, e fez Moisés ser criado e educado no palácio do próprio Faraó. Ele recebeu o melhor daquela terra, ele recebeu os melhores ensinamentos, as melhores comidas. Ele foi irmão de Faraó, lado a lado, sendo educado pela filha de Faraó. Ele viveu ali no Egito, ele cresceu ali no Egito. Só que ele sabia que ele pertencia ao povo hebreu. Ele sabia disso. E aí certa vez ele saiu a seus irmãos, ao povo hebreu, e viu os seus labores penosos, porque o faraó estava massacrando o povo hebreu. E aí viu que estava judiando muito, e de repente viu um certo egípcio espancando um hebreu. Sabe o que ele se condoeu, querido? Onde já se viu fazer isso com um irmão meu, do meu povo, da minha terra, da minha tribo? Não, ele se indignou e fez algo completamente errado e injustificável. Mas o que eu quero falar aqui é da indignação de um homem que foi criado no palácio de Faraó. Talvez ele poderia se sentir muito mais egípcio do que hebreu, mas ele tinha uma noção muito grande de pertencimento. E isso foram 400 anos depois da vinda de José. 400 anos. E aí você conhece a história, que Moisés foi o grande libertador do povo de Israel do Egito. Todo mundo assistiu às 10 pragas. Vieram piolhos, rãs, o Nilo se transformou em sangue, as águas, se transformaram em sangue, gafanhoto, teve um monte de praga, até que Faraó
realmente permitiu que o povo de Israel fosse para a terra de Canaã. Agora eu quero que você imagine, querido, o tumulto. Eu quero que você imagine como é que foi complicado aquilo. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, e eram 4 milhões de pessoas. Quantos habitantes tem Mutum? 60 mil. Então você pega Nova Mutum e coloca, sei lá quantas, sou ruim de matemática, coloca umas 30 aí, sei lá, 4 milhões de pessoas, e não tinha WhatsApp, não tinha para coordenar. No entanto, Moisés era o líder, Moisés que estava conduzindo o êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Agora eu quero ler um versículo aqui que mexeu comigo. Êxodo 13, 19. Êxodo 13, 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Olha para mim, 337 anos depois, com tanta coisa acontecendo, Moisés tendo que coordenar o êxodo de 4 milhões de pessoas, ele ainda tem um tempo para ir lá na tumba de José, lá no cemitério, abrir o sarcófago, pegar os ossos de José e levar para a terra de Canaã. Tamanha a noção de pertencimento que esse povo tinha naquela época. Quantos estão entendendo? Digo amém. Números 2. Para quem não sabe, Números é um livro da Bíblia. Números, capítulo 2, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias de cada da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E assim continua. Volta lá para o 1, por favor. Tem o subtítulo aí ou não? Não tem, né? Mas aqui fala assim: a ordem das tribos no acampamento. Vocês sabem, estudaram, Israel tem 12 tribos, que representam os 12 filhos de Israel, de Jacó, né? São as 12 tribos: Manassés, Zebulon, Dan, Naftali, Levi, né? Por exemplo, os levitas, que a gente fala até hoje, eram responsáveis pelo sacerdócio, responsáveis pelo cuidado do templo, do tabernáculo, né? Isso era responsabilidade, era propósito da tribo de Levi. O que eu quero falar com isso, com esse texto? Quando Deus, quando teve o êxodo, né, quando o povo saiu lá da terra do Egito, eles andaram 40 anos no deserto, e eles acampavam. Existia o acampamento, a tenda da congregação, que era o tabernáculo, ficava no meio, os levitas ali no centro, e cada tribo tinha um lugar determinado para se acampar. 12 tribos, mas elas ficavam separadas. Não eram os 4 milhões de pessoas, aquele vucu-vucu, tudo misturado. Não, existia uma ordem. Existia a tribo de Manassés. A tribo de Manassés ficava ao lado norte, acampado perto da tenda da congregação. A tribo de Judá, que foi a que a gente leu aqui, os que se acamparem ao lado oriental. A tribo de Judá ficava do lado oriental. E assim por diante, existia uma ordem, existia uma determinação dada pelo próprio Deus para que cada tribo ficasse separado. E cada um sabia a tribo que pertencia.
Cada um tinha convicção do seu chamado e do seu propósito. Por exemplo, os levitas que eu acabei de falar, eles não tinham herança, porque o ministério deles era estar 24 horas à disposição do sacerdócio. Eram os sumos sacerdotes, eram adoradores, eram pessoas que eram responsáveis pelo sacrifício, eram pessoas que eram responsáveis pelos pães que ofereciam, pelo vinho que oferecia no tabernáculo, enfim, eles sabiam do propósito pelo qual eles foram chamados, era a tribo de Levi, e assim por diante, cada tribo tinha sua função. Então eu quero que isso aí vá entrando no teu coração, querido. Para Deus, é importante você ter uma noção do pertencimento. É importante você saber aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Lucas 5. Estou correndo um pouquinho porque eu quero ter um tempo de ministração com vocês. Lucas 5. Quando acabou de falar, disse Simão, versículo 4. Esse povo está ligeiro, hein? Ó. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo. Quando acabou de falar, disse a Simão. É Jesus que estava falando para Pedro, tá? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu vou repetir esse último versículo, versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, eu vou tentar ser o mais claro possível para que você entenda. A noção de pertencimento, ela se esvaiu nas nossas gerações. Esse negócio de raiz perdeu a importância, principalmente na era digital. Hoje você pode pegar o teu celular e assistir um culto do pastor Zezinho, do pastor Pedrinho, da igreja fulana, da igreja beltrana, e parece que perdeu essa noção de pertencimento, essa noção da onde Deus me colocou, da onde eu fui plantado, da onde eu fui inserido. Eu tenho convicção, querido, de que nada acontece por acaso, que se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito na tua vida, aqui. Vou ler um trecho, vou recitar um trecho. Está escrito assim lá em Salmos, que quando éramos substância informe no ventre materno, o Senhor já nos conhecia, nos chamava pelo nome, e já tinha escrito todos os nossos dias nos seus livros, escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. O que Deus está falando conosco? Que nada acontece por acaso, que Deus já sabia exatamente que você estaria hoje aqui nessa igreja, que Deus tem um propósito na tua vida, que Ele determinou algo para você, e essa determinação foi antes mesmo de você nascer, querido, lá no ventre materno. Deus já tinha um projeto, já tinha um propósito para você.
Então eu creio, gente, me desculpa, mas eu não consigo acreditar diferente, que se Deus te trouxe aqui, se você está sentado nessa cadeira, é porque Deus tem um projeto e um propósito para você neste lugar. Agora, vamos lá, essa igreja é meio diferente, nós somos meio doido mesmo. O Marcos, você está enganado, Marcos, nós somos tudo esquisito, tudo xarope. Presta atenção, eu quero te propor algo esquisito, eu quero te propor algo aparentemente maluco, assim como Jesus. Porque para mim o evangelho, querido, não é assim, meio de subsistência. Eu não preciso do pastorado para viver, eu sou dentista. Muito pelo contrário, graças a Deus eu invisto no reino de Deus. Então, e a gente, o Murilo, gente, sabe, graças a Deus, meu pai, ele ensinou a gente a não ser apegado no dinheiro. A gente não usufrui de um centavo daquilo que é colocado aqui em benefício próprio. E vocês sabem que é verdade. A gente não tem interesse em ficar rico, gente. Eu não quero ficar rico, não, sabe? Meu propósito é estar no centro da vontade de Deus. Isso é muito mais importante do que o dinheiro, do que qualquer coisa do que as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sabe? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E agora, escuta, presta atenção o que Jesus propõe, porque tem muitos pastores que falam o seguinte: vem para a igreja, querido, você vai ser abençoado. Vem para a igreja que nós vamos fazer a campanha da casa própria, você vai ganhar uma casa própria. Vem para a igreja que você vai ser curado dos teus males, das tuas dificuldades. Vem para a igreja que a tua vida vai ser transformada. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, e isso é verdade. Eu creio nisso, que Deus, Ele tem o melhor para você, que Deus quer te dar vida e vida em abundância. A Bíblia fala que Deus é galardoador, presenteador, Ele te dá presentes, Ele gosta de fazer o filho feliz. Não sou contra, gente, eu creio que Deus, Ele nos abençoa e abençoa com força. A Bíblia fala: fazei-me prova nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus, Ele quer te abençoar sim, não estou falando contra isso. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu creio que Deus, Ele quer satisfazer os desejos do teu coração. Não estou pregando contra viver bem nessa terra, não é isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Jesus falou para Pedro: Pedro, joga a rede do lado do barco. Pedro falou assim: Deus, eu pesquei a noite inteira, eu sei o que é pescar, eu conheço de maré, eu conheço de peixe, eu sei qual que é a melhor hora, qual que é a melhor. Você é carpinteiro, Jesus, o que você está falando? Qual que é o palpite que você está querendo dar? Você trabalha com madeira, você quer me ensinar? Eu que sou pescador? Mas Pedro falou assim: sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ele lança a rede, e quando ele lança a rede, ele pesca um monte de peixe. Rompia-se-lhes as redes. Chamou os ajudantes, o outro barco, e encheram 2 barcos de peixe, a ponto de quase naufragar o barco de tanto peixe que tinha. Presta atenção, Jesus poderia falar o seguinte: está vendo, Pedro? Anda comigo, porque eu quero fazer isso na tua vida. Toda vez que você estiver com dificuldade no teu trabalho, na tua empresa, eu quero fazer a tua empresa prosperar. Eu tenho poder para fazer a tua empresa prosperar, porque esse era o emprego dele, era esse o serviço de Pedro. Ele era pescador, e ele poderia falar isso para Pedro: está vendo, Pedro? Vem comigo. Frequenta Yamir, Pedro, porque
toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, eu posso operar um milagre na tua vida, e posso dar para você peixes e peixes e peixes. Toda frustração que você teve durante a noite inteira, tentando pegar e não pegou nada, escuta, eu posso mudar a tua história. Jesus poderia falar isso, mas Jesus não falou. Sabe o que Jesus falou? Está vendo isso aqui, Pedro? Está vendo toda essa prosperidade, essa abundância que eu tenho para te dar? Deixa tudo e me segue. Abandona tudo isso, porque a partir de hoje eu quero fazer de você um pescador de homens. Cara, o que eu entendo com esse texto maravilhoso? Que Jesus tem um propósito, um projeto muito maior nas nossas vidas, do que simplesmente nós vivermos bem aqui nessa terra, do que simplesmente nós termos uma prosperidade financeira aqui nessa terra. Deus tem um propósito muito maior. Deus tem um legado para colocar nas tuas mãos, que pode fazer de você um pescador de homens, uma pessoa que vai mudar e impactar a tua geração, as pessoas que estão ao teu redor. Escute, Lucas 9:57, coloca aí para mim. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa era a proposta de Jesus para aqueles que queriam seguir. Ah, você quer me seguir? Beleza, escuta, até as raposas têm lugar para dormir, as aves têm ninho, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus nunca tapeou. Mateus 16:24, o evangelho não mudou, querido, o evangelho continua o mesmo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se... Eu achei que vocês não estavam lendo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se... tome a sua e siga-me. Poxa, mas cadê os peixes? Cadê as bênçãos? Cadê os milagres? Difícil isso, hein, Deus? É isso mesmo que você está propondo para mim? É. Eu quero que você se negue. Eu não, é Jesus que quer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que é cruz, querido? Cruz é lugar de morte. O que Jesus está falando para a gente? Eu preciso que você mate o seu eu, esse teu ego, esse teu desejo exagerado de se auto-beneficiar. Existem coisas muito mais importantes no planeta Terra do que você viver uma vida regalada de benefícios, de bênçãos. Porque Deus pode te usar de maneira poderosa, mas você tem que abrir mão do teu ego. Você tem que matar a sua carne, o teu velho homem, abrir mão do pecado, porque o pecado é gostoso, querido. Ah, o pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém pecaria. O diabo oferece manjares, ele sabe do que você gosta. Se é bebida, fica tranquilo, vai aparecer um monte de amigo te oferecendo bebida. Se é droga, fica tranquilo, não precisa correr atrás não. O diabo se encarrega de colocar pessoas para te oferecer a droga. Se o teu problema é prostituição, não precisa correr atrás, o diabo traz na tua mão. Se é pornografia, se você é viciado em pornografia, não, você não precisa ir lá na banca comprar uma revista não. Os teus amigos de WhatsApp vão mandar vídeo todo dia para você, fica tranquilo. Você não precisa correr atrás. Então nós estamos vivendo numa geração que nós precisamos sim pregar a nossa carne na cruz do Calvário, querido.
Nós precisamos matar o nosso eu, nós precisamos negar a nós mesmos, porque a tendência, o desejo carnal nosso é pecaminoso. Que homem que não gosta de ver uma mulher bonita, pelada, gente, desculpa. É difícil você falar não para isso, mas é isso que Deus quer. É isso. É matar a nossa carne. Porque existe um propósito, existe um projeto de Deus para a tua vida muito, muito mais nobre, muito melhor, muito maior. Cara, Marcos, vou falar para você de novo. Desculpa te usar. Você não sabe a alegria que é você poder ser bênção na vida de alguém, você poder ser usado por Deus na vida de alguém. De alguma forma, uma pessoa que está completamente perdido e indo a passos largos para o inferno, de repente Deus te usa e você fala alguma coisa para aquela pessoa, você ora por ela, você aconselha, você ora e Deus faz um milagre e aquela vida se converte, e em vez dela caminhar em direção ao inferno, ela começa a caminhar em direção aos céus. Cara, não tem prazer maior, não tem coisa mais gostosa do que você ter a satisfação de ser usada por Deus na vida de alguém. Isso nos motiva, isso nos faz, eu, meu pai e minha mãe, viajar 1.500 quilômetros para estar aqui ministrando o encontro para vocês. Sabe o que nós estamos ganhando? Nada. Não, tá amarrado, não estou pedindo R$1. Mas eu quero que vocês entendam que a minha motivação de estar aqui é de ser bênção na vida de vocês, querido. Assim como meu pai, que tem 72 anos, com carcaça de 90. Olha lá, 73. Igual sensação térmica, sabe quando fala, Cuiabá tem 40 graus com sensação térmica de 50, não é? Meu pai tem 73 com sensação térmica de 90 lá. Só a capa do Batman. Vai ser pastor para você ver. Acaba assim, ó. Olha eu, ó. 45 anos, gente. Vocês olham para mim, dá 58, não é? Mas é assim, virei pastor. A vantagem do pastor Alexandre... Não vou falar nada não. Teus cabelos não vão ficar brancos. Eu profetizo que o teu cabelo não vai ficar branco, pastor Alexandre. Está profetizado. Isso aí, eu sou um homem de fé, gente. Vocês vão ver, não vai ter um fio de cabelo branco na cabeça. Mas escute, querido. Desculpa, gente. Volta aqui. Eu quero propor para vocês algo muito mais sublime, muito mais nobre, do que simplesmente uma pesca maravilhosa, do que simplesmente as bênçãos de Deus. Isso não significa que se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai virar as costas para você. Muito pelo contrário. Quando você se envolve com Deus, quando o teu coração está alinhado com os projetos de Deus, a mão de Deus vem sobre nós e nos abençoa. Hoje, o Lucas é pastor, eu sou pastor, o Murilo é pastor. Nós somos uma família e os 3 filhos são pastores. E a gente trabalha muito para o reino de Deus. Mas escute, a mão de Deus vem sobre as nossas vidas. O Lucas é um homem próspero, a Luciana também. São pessoas abençoadas e Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre eles. O Murilo e a Ana também são pessoas abençoadíssimas. Deus prospera. Eu também sou uma pessoa abençoadíssima. Eu estou aqui, gente, pregando, minha mulher está trabalhando. Minha mulher tem uma doceria que está indo muito bem, glória a Deus, abrindo franquia aí pelo Brasil. E Deus tem derramado as bênçãos dele sobre as nossas famílias. Mas sabe por quê? Porque a intenção do nosso coração não é correr atrás do dinheiro.
A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente corre atrás do dinheiro, quando a gente corre atrás de bênção, querido, Deus fala assim: poxa, queria tanto um projeto mais nobre, mais sublime para a vida dele. Eu tenho algo tão melhor, tão mais profundo. Apocalipse 2, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, e senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fala amém. Eu não sei qual foi o teu envolvimento com Deus, o teu primeiro amor, o teu fogo, a tua paixão pelo Evangelho, mas isso precisa brilhar no teu olho de novo, querido. Isso precisa brilhar, isso precisa estar ardendo dentro do teu coração. Sabe, eu olhando esse texto, parece que eu vejo muito da igreja de Nova Mutum aqui. Pessoas que, a Bíblia fala assim: eu conheço as tuas obras. Pessoas realmente que têm um labor, têm perseverança, que suportam, sabe, que têm perseverança e suportam as provas por causa do meu nome, que não se deixam esmorecer, sabe, parece que eu vejo muitas pessoas aqui assim, firmes, fiéis, mas de repente, ele fala o seguinte: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E de repente, os nossos olhos, eles ficam voltados para os cuidados deste mundo, de acordo com a parábola do semeador. Os cuidados desse mundo, sabe, a gente fica tão envolvido com os cuidados desse mundo, com as contas que nós temos que pagar, com as redes sociais que nós temos que receber likes, curtidas, com aquilo que está falando os noticiários, com a política, e o diabo é especialista em encher a nossa agenda, e a nossa agenda fica tão cheia, que às vezes nós esquecemos o tempo de orar, de conversar com Deus. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus, que você não clama, que você não sente a presença dEle na tua vida? Aquela chama que você tinha de ser uma grande bênção nas mãos de Deus, de ser um grande instrumento, de fazer diferença na tua família, de falar de Jesus para aqueles que estão ao teu redor, talvez isso tenha se apagado, querido. E eu quero declarar, eu quero dizer para você que você faz parte de um corpo, você pertence a uma igreja que tem um propósito muito bem definido, e nós não queremos te iludir, dizendo que você sendo crente, você vai ter uma vida sem problemas, porque Jesus falou o seguinte: no mundo passareis por aflições. Jesus não falou que você vai ter uma vida sem problemas, não. Vê a vida dos apóstolos. Paulo, ele teve naufrágio 3 vezes. Ele foi apedrejado, ele foi picado por uma víbora, ele foi preso, foi no calabouço, um monte de problemas. Então a vida com Cristo não é um mar de rosas. Então eu não quero te convencer a ficar nessa igreja para que a tua vida seja um mar de rosas, porque isso é antibíblico.
Eu quero te convencer a pertencer a essa igreja, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer te dar um legado. Deus quer fazer de você um grande instrumento nas mãos dEle. Deus está falando para você, está vendo? Esse mover, e o pessoal que participou do encontro sabe do que eu estou falando. Está vendo esse mover? Está vendo essa presença? Isso nada mais é para que você entenda que eu quero te usar para ser uma grande bênção nas minhas mãos. Eu queria convidar a equipe do louvor para vir aqui à frente, por favor. Filipenses 2:12. Coloca lá. Presta atenção, querido. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo estava falando aqui, queridos? Ele está falando para você desenvolver a tua salvação com temor e com tremor. Ele fala para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, e vos torneis filhos de Deus, no meio de uma geração completamente corrupta e pervertida, que vocês resplandeçam como luzeiros neste mundo. É esse o propósito, é esse o chamado, para que vocês desenvolvam a salvação, para que vocês desenvolvam o chamado, para que vocês resplandeçam como luzeiro no meio de uma geração que está corrupta e está pervertida. Gente, parece que ele está descrevendo exatamente os nossos dias. É esse o teu chamado, é esse o teu propósito, é para isso que Deus te colocou nessa igreja, é para que você seja um luzeiro, para que você resplandeça a glória dele no meio dessa geração corrupta e pervertida, para que as pessoas olhem para você e falem: eu quero aquilo que ele tem, eu preciso dessa paz, eu preciso sentir isso que ele sente, porque mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, aos vendavais, ele tem paz, ele tem alegria, ele está feliz. E eu quero ler o último trecho, está em 2 Timóteo, esse é o último versículo, 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Escute, esse
É o último capítulo que Paulo escreveu para 2 Timóteo. E ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Sabe, querido, se você tivesse nos últimos dias da tua vida, se você pudesse olhar para trás e ver a tua trajetória, tudo que você viveu, será que você falaria igual o apóstolo Paulo falou? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira que Deus me propôs, eu executei os propósitos de Deus na minha vida, eu guardei a fé. Será que você, olhando para a tua vida, para o teu passado, você pode ter a convicção e falar isso? Porque se você não consegue enxergar essas qualidades no teu passado, escute, hoje Deus coloca na tua frente um livro em branco, e você pode escrever uma nova história a partir de hoje. Deus está te dando a possibilidade de você mudar a tua história, de você escrever uma nova história, falando assim: eu quero completar a carreira pela qual Deus me propôs, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, eu quero ser usado para resgatar as vidas lá do inferno e trazer para o reino do Filho do seu amor. Você pode ser essa pessoa, querido, guardar a fé, ser alguém inabalável, ser alguém convicto do teu chamado. Não corra atrás das bênçãos, deixe que as bênçãos te alcancem. Corra atrás do abençoador, corra atrás de Jesus, corra atrás dos propósitos e dos planos de Deus para a tua vida, e as bênçãos dele te acompanharão. As bênçãos de Deus te acompanharão, mas é necessário você estar alinhado com os propósitos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Feche seus olhos. Minhas lamparinas estão acesas. Conversa com o teu Deus, querido. Fala com Ele. Deus, só estou esperando o barulho dos teus passos. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. Talvez Deus esteja batendo na porta do teu coração nessa noite. Talvez Ele esteja batendo na porta do teu coração, falando: filho, eu quero entrar na tua vida. Meu filho, eu quero mudar a tua história. Eu quero fazer a diferença na tua vida hoje. Abra a porta do teu coração. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vem, vamos dançar. Maranata. Fala para Deus: Deus, eu já acendi as minhas lamparinas, eu estou buscando a tua presença, Pai, e eu estou esperando esse momento. Eu quero me encontrar contigo, Deus. Eu vim essa noite porque eu quero me encontrar contigo. Eu quero ter um envolvimento, um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor nessa noite, Deus. Abrir pra você
O papai está batendo, ele está batendo no teu coração. Abra, escancara a porta. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Deus. Dançar, te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata! Você pode erguer a tua mão para o céu, querido. Ergue a tua mão para o céu, começa a falar com Ele. Fala: Deus, eu estou aqui, Deus. Eu estou disposto a escrever uma nova história na minha vida. Perdoe, Pai, porque muitas vezes eu andei distante da Tua presença. Perdoe, Deus, porque muitas vezes eu corri atrás de bênçãos. Mas agora, Pai, muda a minha história em nome de Jesus. Faz de mim um luzeiro, faz de mim uma grande bênção nas Tuas mãos, Pai. Eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Usa-me conforme o Teu querer. Oh, Deus, aquele que tem fogo nos olhos, Ele olha para você com paixão, com amor. Ei, ei. Imaginava que era linda, que era linda assim. Sem valor, meu novo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar, mora aqui, não. Pode morar aqui. Oh, Deus, pode morar aqui, Pai. Pode morar aqui, Deus. Eu abro a minha casa, eu abro o meu coração. Faça morada em nós, Deus. Muda a nossa história pro louvor da Tua glória. Tua mão pro céu, vamos lá. Estou só te esperando. Vem, Senhor, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Eu estou te esperando, Deus. Vem, vamos dançar, papai. Vamos dançar. Maranata.
Eu quero colocar cada um dos meus irmãos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu sei que o Senhor, a tua alma clama por vidas. Eu sei, Deus, que o Senhor morreu na cruz do Calvário para cada um de nós termos o livre acesso à tua presença. E o Senhor conta conosco, Deus, para propagar o Evangelho a toda criatura. O Senhor disse: ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Deus, eu sei da urgência que o Senhor tem, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre cada pessoa que está nessa igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor desperta agora cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor gere um amor genuíno por almas, uma vontade acima do ego, acima de todo egocentrismo, de toda necessidade própria. Que em nome de Jesus o propósito do Senhor seja estabelecido na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo por um avivamento. Eu clamo, Deus, por um mover novo, um fogo novo, uma fome nova da tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Uma salva de palmas para o teu Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Lindo, maravilhoso, digno, único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Rei dos reis, Senhor dos senhores, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir para nos buscar. Santo, 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 santo é teu nome, Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Só quem está feliz dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sente-se, por favor. Desculpa, eu acho que eu passei um monte do horário. Desculpa, mas eu sou visita, vocês têm que me aguentar mesmo. Amados, é sempre um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz de ver essa igreja saudável, cada rostinho. Toda vez que eu chego aqui tem um monte de gente que eu não conheço, que eu nunca vi, e eu fico feliz. É sinal que o corpo de Cristo está crescendo. Então, meu coração, minha alegria, minha satisfação de estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe muito. E que essa semente que foi plantada no coração de cada um de vocês germine e dê muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Pastor Murilo. Amém, queridos. Não posso deixar de te oportunizar aquilo que o pastor Léo começou nessa noite. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda, 10ª. Talvez você já foi de alguma igreja e está longe dos caminhos do Senhor. Sabe, queridos, Deus está com pressa e Deus tem levantado um povo nesse último tempo.
E como diz o pastor Léo, nada é por um acaso, você está aqui nessa noite, amém? E eu sei que teu coração está ardendo aí. E o Léo estava pregando sobre Pedro. E sobre a proposta de Jesus, que é essa proposta que eu estou te fazendo. Há um caminho sobremodo excelente, que é andar no caminho da cruz, no caminho de Cristo, no centro da sua vontade. E eu fiquei imaginando Pedro, porque Pedro era um pescador, era indouto, Pedro não sabia falar, Pedro negou Jesus, mas de repente um dia Pedro estava junto com uma igreja, igual vocês, e veio um vento impetuoso e encheu aquela igreja, e aquele povo foi cheio do Espírito Santo, e Pedro foi cheio daquela presença de Deus. Escute, aí ele saiu daquele lugar, e ele começou a ministrar, e um monte de gente aceitou Jesus, entendeu aquilo, mas de repente ele chega na porta de um templo, e a hora que ele olhou, ele viu um paralítico, e o paralítico falou assim: irmão, me ajuda, me dá uma esmola, me faz alguma coisa. E aí eu tenho duas histórias, uma de um Pedro que veio por causa dos peixes. Ele poderia ter falado o seguinte: cara, conheci um cara que me abençoou, me deu 2 barcos de peixe. Então o que eu vou fazer? Eu sou bonzinho, você está me pedindo, eu vou te dar 5 peixes, grandões, vai matar a fome 1 semana. Mas Jesus falou assim: Pedro, você quer me seguir? Deixa esses peixes aí, porque eu tenho um propósito muito maior. Você não entende agora, porque os teus olhos estão nisso aqui, mas eu tenho algo muito mais poderoso que você não conhece. Obras iguais às minhas ou maiores você vai poder fazer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele mendigo, para aquele coxo, e fala assim: cara, eu não tenho nem peixe e nem peixe, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma autoridade, eu tenho um Deus que eu conheci. Então em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele cara levanta, dá um pulo, e diz a Bíblia que entra no templo junto com ele. Por que eu estou te falando isso? Eu ajudar, eu fazer o social, é uma benção, querido, posso fazer. Mas a proposta de um caminho, de uma autoridade que Jesus tem para mim e para você, é fazermos obras sobrenaturais no nome de Jesus, amém. Nós poderíamos muito bem participar do encontro e ajudar socialmente. Temos condições, 70 pessoas, nós vamos te ajudar, dar um tanto de dinheiro para cada um, e você vai embora feliz. Um dos testemunhos que eu escutei falou assim: pastor, foi os R$100 mais bem investido que eu já fiz na minha vida. Amém. Sabe por quê? Porque quando você conhece o verdadeiro propósito, você não tem a solução para uma semana, você tem uma solução para uma eternidade com Deus. Amém. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque de repente você quer viver esse caminho, você nunca confessou a Jesus, ou você está desviado. E para ambos eu quero te dar a oportunidade. Se você quer aceitar e nunca aceitou Jesus, eu gostaria que você levantasse tua mão, que eu quero orar com você. E se você está desviado e também quer, eu não posso sair daqui, querido, desse ambiente profético, sem te dar uma oportunidade de você querer reconciliar, você querer entregar sua vida para Jesus. Tem alguém, queridos? Se tem alguém, eu queria orar. Tem alguém que gostaria de entregar? Vem cá, querida, comigo. Fica com vergonha, não? A Bíblia fala que é festa no céu. Tem mais alguém, querido? Vem cá, não perde essa oportunidade não. Apóstolo, vai lá com ela, pastora Ana, por favor. Se tiver mais alguém, querido, vem cá, é um tempo de reconciliação, Deus te trouxe, de repente Deus está te propondo uma vida diferente, uma vida nova, sabe, a festa no céu, nós temos coragem de fazer tantas coisas,
E Deus tem restaurado vidas. E de repente é o teu tempo, é o teu momento. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não vou ficar insistindo. A Bíblia fala que quando uma vida se rende, entende, se entrega, a festa no céu. E eu sei que agora está tendo festa no céu, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. Obrigado por essa vida que tem voltado, entregado diante do Senhor, o seu coração. Que o Senhor realmente possa mostrar um caminho sobremodo excelente. Pai, assim como todos nós que estamos aqui, que possamos viver, Pai, para a glória do Teu nome, entendendo os propósitos que o Senhor tem para nós, entendendo que o Senhor é um Deus lindo, poderoso, que tem infinitamente mais do que tudo aquilo que nós sonhamos, pensamos, imaginamos. Esse é quem Tu és, esse é o nosso Deus, um Deus todo poderoso. Muito obrigado, Pai, por cada casa, por cada família. Obrigado por cada visitante. Obrigado pelos encontristas. Obrigado por cada obreiro que ajudou. Pai, obrigado pela vida da Clô, que tão, Pai, disposta foi na nossa cozinha, nos ajudou. Pai, obrigado pelo amor, pelo carinho daqueles que estão servindo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Vemos o amor do Senhor nas pessoas, nos corações, no servir. E, Pai, a consequência disso são frutos que vão produzir mais e mais frutos para o Teu nome. Muito obrigado, Pai, nós Te amamos, Te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Escute, só para nós encerrarmos. Nós temos uma programação normal. Quarta-feira à tarde nós temos um culto de mulheres. Você mulher está convidada, 15 horas. Quinta-feira, 19h30, também temos culto. Sábados, 19h30, 19 horas, 19. Sábado, 19 horas, nós temos culto dos jovens. Domingo de manhã retornaremos à escola bíblica. Então você que estava longe, nós vamos começar o Novo Testamento. Não falte, domingo 9 horas da manhã estaremos aqui na EBD. E domingo às 19 horas, mais um culto especial para a glória de Deus, amém? Fica de pé, vamos orar para nós encerrarmos. Apóstolo Mauri, vem abençoar nós aqui para nós encerrarmos. Amados, antes da gente encerrar, seria justo, bom, interessante, eu gostaria muito que todas as pessoas que cooperaram com o encontro, aquele povo lá atrás, que trabalhou muito da cozinha, da limpeza, viesse aqui na frente. Nós queremos orar junto com vocês também, abençoá-los, todos que cooperaram com esse encontro, que foi uma multidão, gente que fez um trabalho de excelência, que não saíram daqui. Que coisa linda, que liderança bonita, cooperadores que essa igreja tem. Eu fiquei maravilhado com a capacidade, a perseverança, o esforço de cada um. Olha aqui, quanta gente bonita, quanta gente boa. Então nós vamos orar e abençoá-los. Em nome da igreja e do reino, queremos agradecer o empenho, o esforço de cada um de vocês. Lembrando que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Muito bem. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, é a Tua igreja diante de Ti. E nós Te agradecemos por essa multidão que cresce a cada dia. Querendo, Senhor, cada vez mais um compromisso contigo. Te agradecemos pelo encontro, pelos encontristas, os encontreiros, por essa equipe maravilhosa, Senhor, que cooperou de forma árdua, perseverante e com qualidade
para que o trabalho fosse de eficiência. E assim foi feito, Senhor. Te agradecemos por cada pessoa que participou do encontro. Obrigado por essa palavra rica, Senhor Deus. Nós declaramos que somos pertencentes ao Teu reino, a Ti, dependentes totalmente, Senhor Deus, da Tua vontade. Eu peço, Senhor Deus, agora que o Senhor abençoe cada família aqui. Dê uma semana gostosa, uma noite de descanso, de refrigério, livre-os do mal, que não falte o pão de cada dia, que a geladeira, Senhor, sempre farta, a mesa, Senhor Deus, também com harmonia, entendimento, os frutos do Espírito, e que tudo vá bem, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor reina, só o Senhor é Deus, não há outro Deus igual a Ti, e como servo, Senhor, pastor e apóstolo, eu estou abençoando cada vida aqui, abençoando essa igreja, abençoando essa cidade, abençoando o prefeito, as autoridades, abençoando, Senhor Deus, as escolas, os diretores da Polícia Militar, os hospitais. Declaramos que Nova Mutum é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Deus abençoe, queridos. Ótima semana.